É isso aí, queridos. Sou o pastor Jerônimo Faia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Nós vamos dar início à nossa quarta aula. Nós estamos numa série de estudo da Palavra de Deus, Maturidade, uma igreja desenvolvida. E hoje o nosso tema, a falta de maturidade traz prejuízo. Fica conosco aí nos próximos minutos. Nós vamos desfrutar da palavra de Deus. E para iniciar, eu quero ler uma frase. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe nele, nem deveria trabalhar para ele. Para ele quem? Deus, né? Semana passada nós falamos sobre um assunto muito importante, né? Sobre a nossa herança. E a imaturidade impede a gente acessar a herança plena que nós temos em Deus, né? A falta da maturidade. E nós falamos acerca aquilo que está fora do alcance das crianças. Muitas bênçãos de Deus estão fora do alcance de muitas pessoas, porque ainda é imatura, é menino, não cresceu espiritualmente. Então, hoje nós vamos falar a respeito da falta de maturidade que traz prejuízo para nós, tá bom? A falta de maturidade, como eu já disse, ela traz prejuízo. E não apenas no relacionamento pessoal que nós temos com Deus, mas também na perspectiva ministerial. Ou seja, o nosso serviço como cristão, o nosso serviço diante do altar, o nosso serviço para Deus. Talvez você esteja perguntando, mas eu não fui chamado para ser um obreiro, ser um diácono, eu não fui chamado para ser presbítero, evangelista, eu não fui chamado para fazer nada, o meu negócio é sentar e ouvir e pronto, acabou. Na verdade, não, irmãos, todos nós fomos chamados para cooperar com algo no reino de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja coletiva. Nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, a igreja. E a verdade, as bênçãos de Deus estão sobre a igreja, está sobre aqueles que compreenderam a unidade, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 também, a palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também a respeito de Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando da igreja, o corpo de Cristo, no coletivo. Nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a nossa responsabilidade individual no corpo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Cada um de nós possui uma função. Você que acha que não tem um chamado, você que acha que não tem uma obra, você que acha que não tem o que fazer no ministério, e eu não estou falando na igreja, eu estou falando no ministério, o ministério de Jesus, a qual ele deu início e disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos. E hoje nós estamos aqui porque os discípulos continuaram a missão. A igreja hoje tem a missão, na verdade, nós como igreja somos a missão. Então, cada um de nós temos uma função. Por quê? Porque o corpo, ele sobrevive do quê? Ele sobrevive de interação com os membros, né? A mão interage com os pés. Já imaginou os pés querendo colocar a meia? É impossível. Já imaginou a mão querer dar os passos? Também é impossível. Ou seja, o corpo, ele tem interação, ele interage com os membros, tá bom? Nenhum cristão, escuta o que eu vou falar, nenhum cristão deveria acreditar que não foi chamado para tarefa alguma. Todos nós temos uma importância para o corpo. Todos nós temos uma particularidade para o corpo. Cada um com a sua própria função, né? Ou
o seu próprio chamado, o chamado ao qual Deus nos deu, mas possuímos responsabilidades de cooperar com o restante do corpo. Então você foi chamado para realizar alguma obra em Cristo. Contudo, isso é necessário maturidade para exercer os dons ministeriais, para nós exercermos os dons celestiais, para nós estarmos à frente de um trabalho, principalmente uma liderança, nós precisamos de maturidade, tá bom? Olha, com 12 anos de idade, Jesus, ele já impressionava os doutores da lei. Diz a palavra de Deus, com 12 anos de idade, Jesus ele estava na sinagoga, ministrando e ensinando a palavra de Deus, e os doutores da lei ficaram impactados, maravilhados com o entendimento que Jesus tinha da palavra de Deus. Mas sabe quando que Jesus lhe deu início ao seu ministério? Jesus ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. Mesmo com tanta capacidade, Jesus ele só deu início com 30 anos de idade. Ele poderia ter iniciado antes, ele poderia falar antes, ele poderia ter ministrado antes o reino de Deus, falado a respeito do reino de Deus antes, mas ele esperou a hora e o momento certo para ele dar início. A verdade é que a idade que Jesus ele dá início ao seu ministério é a mesma idade que os sacerdotes estavam liberados para níveis maiores no serviço do templo. Então existia um tempo, o momento certo, a hora certa, a idade certa para o ministério. É claro que nós não estamos de maneira alguma dizendo que os jovens, os adolescentes são inúteis, de forma alguma. Porém, irmãos, existe uma grande diferença de ser um soldado de linha de frente para aqueles que comandam uma tropa. E tal comando requer experiência e maturidade. Veja que nós falamos isso na semana passada a respeito da maturidade, o desenvolvimento, né? Primeiro nós somos uma criança, né? Um bebê, nos tornamos criança, vamos para a fase de adolescente, a jovem, adulto. Existe um processo. E no reino de Deus é a mesma coisa. Nós falamos a respeito da erva, da semente, que ela brota, ela vira uma erva, depois é espiga, depois a espiga cheio de milho, né, do seu fruto, e depois, num tempo e na hora certa, no momento correto, então passe a foice, recolhe, faça então a colheita e recolhe os seus frutos. Então é um processo. Então nós estamos nesse processo. Só que maturidade não depende só do tempo, como nós falamos na semana passada. Maturidade também depende da experiência. Maturidade também depende da nossa busca, da nossa entrega, da nossa capacidade de reconhecer principalmente as nossas debilidades, as nossas falhas, os nossos erros, para que possamos evoluir. Eu costumo dizer que ser crente, ser um cristão, não é ser melhor do que as pessoas, mas é se tornar responsável pelas pessoas. O evangelho, ele não me faz melhor do que ninguém. O evangelho, ele me faz responsável pela localidade onde eu estou inserido, tá bom? Então, existe uma enorme diferença de você ser um soldado de linha de frente. Os jovens, nós precisamos de vocês. A verdade, ainda eu sou um jovem, eu tenho 34 anos de idade, estamos prosseguindo e nós precisamos dessa força. A palavra de Deus diz que os jovens, vocês foram escolhidos porque sois fortes. Nós precisamos dessa força, dessa luta, o soldado na linha de frente. Só que por trás de um soldado existe aquele que comanda uma tropa inteira e ele tem experiência na guerra, ele tem experiência para lidar com as circunstâncias.
favoráveis e também infavoráveis. Então, requer maturidade, experiência para tal comando. Eu vou te dar um exemplo bem básico e simples para você. A mulher samaritana, de João capítulo 4. Esse é um belo exemplo. Depois dela ter um encontro com Jesus, né, depois de Jesus falar com ela ali num poço onde ela estava retirando água, Jesus ministra na vida dela, revela para ela quem ele era, o Messias, e fala para ela: olha, eu tenho uma água que você nunca mais terá sede. E ela tem um encontro ali com Deus, com Jesus, e ela sai por toda a sua cidade chamando o povo para ouvir Jesus. E aí no versículo 42, eles disseram assim para aquela mulher: agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos estamos ouvindo e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, aquela mulher era uma nova convertida. Ela saiu, foi, ministrou, pregoou a respeito de Cristo, e todas as pessoas daquela cidade foram até Jesus, ouviram Jesus. Veja a combinação aqui de um novo convertido, né, e de alguém que já tem experiência na palavra de Deus. No caso ali era o próprio Senhor Jesus. Ministrou na vida daquelas pessoas e aquelas pessoas receberam a palavra de Deus. Ou seja, o novo convertido, o novo na fé, tem a sua extrema importância, tá bom? Eu vou falar agora a respeito de nós almejarmos ou desejarmos, né, um cargo ou o episcopado, né, o novo na fé. O Paulo, ele instrui, né, ele dá a orientação a Timóteo acerca das pessoas que estavam desejando então este ministério, né, de estar na igreja, de ter algum cargo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 até o 6, diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, né? O que é ser sóbrio? Né? É você estar lúcido, ser prudente, ser respeitável, hospedeiro e apto para ensinar. Ou seja, você já carrega uma bagagem. Fora todas essas qualidades, você é uma pessoa estudiosa. Isso é para o cargo ministerial. Olha o versículo 3. Não deve ser apegado ao vinho, nem ser violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, que na verdade é um problema muito grande para muitos líderes, ser apegado ao dinheiro. O versículo 4 diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertidos. Em outras traduções fala de neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Nós lemos esse trecho na semana passada. Eu não vou me apegar aqui às qualidades que o apóstolo Paulo ele fala que um líder ou alguém que vai estar à frente de um trabalho precisa ter. Eu quero, na verdade, nos focar mais em uma qualidade aqui. Embora o apóstolo Paulo ele lista várias qualidades necessárias para quem foi vocacionado para tal encargo, ele fala de uma específica. Entre elas, nós encontramos aqui o tempo de fé. Ou seja,
Quem almeja a liderança não pode ser neófito, não pode ser novo na fé, não pode ser recém-convertido. Isso significa que precisamos de maturidade. O elemento indispensável para exercer qualquer tipo de liderança, de governo dentro da igreja. Maturidade demanda tempo, irmãos. Maturidade demanda experiência. Maturidade demanda aprendizado. Então, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos do tempo, da experiência e do aprendizado. Muitas pessoas têm tempo, né? Muitas pessoas têm até experiência, mas o que elas não têm é o aprendizado. O que elas não têm é tempo para estudar a palavra de Deus. O que elas não têm é tempo para se aperfeiçoar na palavra de Deus. Elas não gastam tempo. Na verdade, se eu estivesse aqui revelando CPF, se eu estivesse aqui revelando RG, profetizando bênçãos, se eu estivesse aqui pregando na alma das pessoas, certamente nós teríamos aí muitas pessoas online nos assistindo. Com certeza. Eu sei disso, eu compreendo isso, mas eu prefiro ter o pouco que tem desejo da palavra de Deus, que deseja crescer, se desenvolver, amadurecer, para receber a sua herança completa, para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem reservado para nós, do que ter milhares de pessoas aí nos assistindo, nos vendo, nos acompanhando, curtindo os nossos vídeos. Então, a minha expectativa é que a igreja amadureça, se desenvolva, cresça para receber a plenitude de Deus. Muitos cristãos, eles foram impactados, irmãos, impactados profundamente na sua conversão, né? Ali no encontro com Deus, na sua primeira experiência com Deus, né? E logo eles já almejaram o chamado divino, mas não entenderam a importância do tempo e não respeitaram os processos. Eu lembro ainda quando criança, né? Quando eu era jovem, na verdade, né? Eu terminei o ensino médio e fui para a igreja. E comecei a congregar com a minha família, né? Estavam os meus pais, o meu irmão. E aí uma vez o pastor pregou, ministrou na minha vida, ele profetizou, ele falou acerca do meu chamado, né? Da responsabilidade que ele daria para mim. Naquela ocasião, ele disse que me via com um cajado nas mãos. E ali falava a respeito do pastorado. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos pastoreando, né? Depois de algum tempo, depois de alguns anos. Mas eu me lembro, e aquilo foi, para mim, aquele encontro, quando eu me entreguei de verdade para Deus, quando eu disse, não, agora eu vou entrar de pés e de mãos, né, de cabeça, de corpo, alma para a igreja. O meu chamado era aquilo que eu almejava. E, infelizmente, muitos que tiveram o primeiro encontro com Deus não esperam esse processo, não respeitam esse processo, o tempo, a experiência, querem logo saindo, fazendo as coisas. Só que não podemos confundir o serviço com a posição de autoridade, né? Ambos são distintos. Novos convertidos podem ministrar, podem pregar, podem sair, evangelizar, podem exercer, né, a função do ID, porque o ID é para todos. Só que o governo, ter responsabilidade de vidas, ter um cargo eclesiástico, isso demanda muita responsabilidade, demanda tempo, demanda, como nós disse aqui,
demanda experiência e maturidade. Não podemos confundir o serviço. O serviço, a missão é para todos. A visão, como eu já disse, é de uma pessoa, mas a missão é para todos. Então nós devemos sim nos sujeitar aos nossos líderes, nos sujeitar aos nossos pastores e compreender o momento e a hora certa a qual ele vai nos deixar caminhar, sair, né, para o nosso próprio ministério, talvez. Eu não tenho problema algum de ter que multiplicar a igreja. Melhor multiplicar do que dividir, né? Melhor nós multiplicarmos, darmos assistência para aqueles que querem continuar o seu ministério, dar assistência para aqueles que querem ter a sua própria igreja, porque, na verdade, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, né? Então, não podemos confundir isso. Existe o tempo e a hora certa para nós termos nas mãos a autoridade de governar debaixo da autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu, tá bom? Por isso que existem muitos líderes imaturos, porque não esperou o momento e a hora certa. Paulo e Barnabé, eles retornam de uma cidade, né? Na verdade, ele retorna de várias cidades, onde eles deixaram novos convertidos. Depois de retornar a essa cidade, eles vão e estabelecem presbíteros, os primeiros líderes da igreja. Então, para que você entenda melhor, Paulo e Barnabé eles passaram por algumas cidades fazendo novos convertidos, né, ministrando, fazendo discípulos, ministrando a palavra de Deus. Depois eles fazem um caminho inverso, eles vão voltando. É o Noah apagando a luz. Eles vão voltando para ver como que estava os novos convertidos, para depois de alguns anos, depois de algum tempo, para depois eles estabelecer os líderes da igreja. Vamos na palavra de Deus. Atos 14, versículo 21. Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O versículo 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiados. Ou seja, o apóstolo Paulo e aqui Barnabé, eles oraram, jejuaram, tendo a confirmação de Deus, eles mesmos, como diz aqui a palavra de Deus, encomendaram ao Senhor, né? Eles tiveram ali uma inspiração do Espírito Santo e também pela atitude e pelo comportamento das pessoas que estavam ali, separaram, na verdade, os líderes da igreja. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que Paulo e Barnabé não estabeleceram os líderes antes? Os novos convertidos não precisam de acompanhamento? É claro que sim, isso é inquestionável. Os novos convertidos precisam de acompanhamento. O próprio Barnabé ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia, para guardar os novos convertidos. Se nós voltarmos um pouquinho antes aqui em Atos, no capítulo 11, o versículo 19, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão era um diácono, tá bom? E ele foi morto. Então,
quando Estevão morreu, foi morto, na verdade, né, assassinado, a igreja se dispersou. E com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. O versículo 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles quem? Os apóstolos, enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, o que aconteceu aqui? A igreja se espalhou, né? As pessoas que se espalharam continuaram a missão, eles continuaram pregando e ganhando almas para o Senhor Jesus. O que aconteceu é, essa notícia chegou até os ouvidos de quem? Dos apóstolos em Jerusalém. E aí eles pegaram um homem maduro, um homem de sabedoria, Barnabé, né? Na verdade, Barnabé, ele é o mesmo sinônimo, o nome Barnabé, ele tem o mesmo sinônimo do Espírito Santo de Deus, aquele que traz consolação. Então, Barnabé, ele foi levado, ou melhor, ele foi enviado para a igreja aqui em Antioquia. Qual é a diferença da igreja de Antioquia? A diferença é que eles receberam um líder pronto, irmãos. Barnabé foi enviado. As igrejas novas que o apóstolo Paulo estava estabelecendo, não tinha ninguém para preencher esse requisito. Não tinha ninguém para eles enviar e dizer assim, agora vocês têm aqui um pastor, um líder, vocês vão ouvi-los, vocês vão obedecê-los, vocês vão segui-lo, né? Não tinha ninguém. Eles eram todos novos convertidos. Portanto, foi necessário esperar o tempo para ver quem se destacava na fé, ou seja, para ver quem se desenvolvia, crescia espiritualmente, amadurecia. A verdade é que é melhor não ter liderança do que estabelecer uma liderança imatura. Se nós formos prosseguir aqui pela primazia do que nós estamos ouvindo aqui, lendo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo e Barnabé preferiam não deixar nenhum líder na igreja do que estabelecer um líder imaturo. É melhor não ter liderança do que estabelecer uma liderança sem maturidade. A verdade é que a congregação sofre mais com um líder imaturo, com líderes imaturos, do que com uma falta de líderes. Porque enquanto não tem ninguém liderando, o Espírito Santo de Deus está cuidando, está trabalhando. A verdade é onde o homem muito coloca a mão, cara, pode dar ruim, pode dar problema, né? Então, olha, a maturidade requer tempo. A gente precisa primeiro amadurecer, crescer, sabe, irmãos, para nós exercermos qualquer trabalho para o ministério de Deus, para o ministério do reino de Deus, para a obra de Cristo. Isso não significa, como eu já disse para vocês, isso não significa que os novos convertidos não têm o seu papel. Eu vou dar outro exemplo para você aqui. O como que é o nome mesmo? Gadareno. Sabe aquele doidão que estava lá endemoniado, né, o Gadareno? Estava num cemitério, anos e anos e anos. As pessoas
amarravam a família, amarravam ele com correntes, e ele conseguia estourar as correntes. Ele vivia nu no cemitério, numa vida lamentável, mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus ministrou na vida dele. E sabe o que ele quis? Ele quis continuar com Jesus, ele quis caminhar com Jesus, ele quis seguir Jesus. Mas Jesus disse para ele: não vá comigo, fica aqui, vá à sua cidade e ministra o que eu fiz na sua vida, prega o que eu realizei na sua vida, o milagre que eu fiz através de você. Só que o milagre não era expulsar os demônios e restaurar a vida dele. O milagre era a conversão dele. E pela conversão dele, ele ministrou na vida de muitas pessoas. E ele foi um grande homem usado nas mãos de Deus. Só que ele não foi um líder da igreja, porque requer maturidade, requer tempo, requer posicionamento. Talvez lá para frente, né, depois, a Bíblia já não conta isso, nós não sabemos a história, mas por que não? Ele não se tornou um pastor ali na sua região, né? Não se tornou ali alguém que estava cuidando de vida. Eu não tenho dúvida disso, eu acredito nisso piamente, tá bom? Mas nós precisamos de lideranças com maturidade. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, ele denuncia comportamento imaturo de um líder chamado Diótrefes. Um nome bem chato de pronunciar e bem ruim, nem sei se eu pronunciei da forma certa. Mas eu quero ler aqui para você, capítulo 3, ou melhor, terceira carta de João, capítulo 1, o versículo 9 e o 10, diz assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não nos recebe. O versículo 10 diz: portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maliciosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, para você entender aqui, quem que era esse cabra, Diótrefes? Ele era um líder da igreja, um pastor da igreja, né? De uma igreja local, de repente até outras congregações juntas. Ele não recebia João, o apóstolo João, ele não recebia o apóstolo João. Além de não receber o apóstolo João, ele rejeitava as pessoas que queriam recebê-los. E quem recebesse, né, ou tinha até mesmo a intenção de receber, ele expulsava da igreja. Agora, quem, em sã consciência, irmãos, não gostaria de ter o apóstolo de Jesus, o apóstolo amado de Jesus pregando em sua igreja? Rapaz, se eu recebesse Jesus na minha igreja, eu ia anunciar em tudo que é lugar. Ou melhor, se eu recebesse João, o apóstolo de Jesus, né, na minha igreja, eu ia anunciar para todo mundo. A igreja ia ficar pequena, rapaz, eu tenho certeza disso, né? Quem em sã consciência não gostaria de ter o apóstolo João pregando, ministrando na sua igreja? Eu gastaria horas e horas ouvindo João compartilhando das revelações de Deus. Imagine João pregando na nossa igreja, falando do Apocalipse, dos fins dos dias. Ninguém pregaria melhor do que ele sobre este assunto. E esse cara aqui, ele não queria receber. Como que alguém não queria receber o apóstolo? Dar o acesso ao apóstolo João ao seu púlpito. A resposta, o próprio João, ele dá aqui para nós, quando ele afirma que Diótrefes, ele declara: gosta muito de ser o mais importante entre eles.
Ou seja, ele queria o brilho, ele queria a honra, ele queria ser o maior, o melhor, entendeu? Ele, na verdade, caiu na condenação do diabo. Isso representa o quê? Imaturidade. E o apóstolo Paulo ele está denunciando esses líderes, ou melhor, o apóstolo João está denunciando esses líderes imaturos. E esse não é apenas um problema atual. Esse também foi um problema lá no passado da igreja primitiva. E a verdade, irmãos, que até os líderes mais maduros correm um risco de perder-se no caminho. Até os maiores líderes. Eu vou ler aqui para você, e nós já vamos finalizar daqui a pouco, 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 até o 9, diz assim: para impedir, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, tá bom? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Que revelações? Se nós lemos esse capítulo inteiro, o apóstolo Paulo foi arrebatado. Ele não sabe se foi em corpo, se ele foi em mente, para ele não importa, mas ele foi até o terceiro céu e lá ele recebeu revelações que para o homem não se deve falar. Não, o homem não deve ouvir. Então, ele recebeu essas revelações e ele está dizendo aqui no versículo 7, para que eu não me exaltasse com as grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras traduções fala de esbofetear. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A questão aqui é muito simples. Se um gigante na fé, como o apóstolo Paulo, corria o risco de se deixar ser ensoberbecido, se ensoberbecer, imagina um neófito. Imagine um convertido. Se o apóstolo Paulo precisou de um espinho na carne para dar uma segurada nele, para que ele não saísse do propósito, imagine um novo convertido. Por isso que nós precisamos, nesses dias mais do que nunca, de maturidade. Eu estou falando de maturidade espiritual para a igreja. Eu estou falando de um crescimento espiritual para a igreja. Hoje eu vi um vídeo que um homem começa a profetizar ou ministrar na vida do presidente e ele fala que esse não é um tempo de prosperar. Esse é um tempo de arrependimento. A mão de Deus está sobre a nossa nação, não só sobre a nossa nação, sobre o mundo, para levar o povo ao arrependimento. E através do arrependimento nós podemos acessar a maturidade, porque só alguém maduro reconhece as suas debilidades. Só alguém maduro reconhece que precisa crescer, que só alguém maduro reconhece que precisa ser moldado, transformado. Só alguém maduro consegue enxergar que precisa crescer em determinados pontos, irmãos. E a verdade, essa foi a advertência de Paulo para Timóteo a respeito dos novos convertidos, tá bom? Eles não podem ocupar uma posição de governo na igreja. Eu já vi muitas pessoas sendo ungido precipitadamente e lá na frente dando errado. Dando errado como família, dando errado como pastor, dando errado como pai, dando errado com uma série de coisas, porque não esperou o tempo do amadurecimento. Na nossa igreja, nós fizemos 2 unções
em praticamente 6 anos de ministério, 6 anos de igreja, duas unções, não duas pessoas, mas 2 vezes nós realizamos esse ato de levantar a autoridade eclesiástica dentro da igreja. Algumas delas nós acertamos, outras nós falhamos. E hoje nós vemos que precipitamos. Eu tenho e procuro me policiar sempre nisso. Na verdade, a minha vida mesmo, como exemplo, eu sou um pastor precipitado. Eu posso dizer assim, eu fui lançado para o ministério de uma forma prematura. Depois de 6 anos eu reconheço isso. E hoje eu busco maturidade, hoje eu busco crescer, evoluir, me desenvolver, mas eu carrego comigo muitas frustrações. Eu carrego comigo boas bagagens, sim. Sim, graças a Deus, com a própria falta de experiência, nós fomos criando experiência. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele ministra, né, na vida dos seus amigos, das pessoas que estavam próximas dele, dizendo: olha, não vamos para a ilha de Malta, não vamos. Né? E eles não ouviram. As pessoas não ouviram, desobedeceram e foram. O apóstolo Paulo foi junto. E graças a Deus e pela ministração e oração do apóstolo Paulo, eles escaparam ilesos. E eles caíram nessa ilha, eles foram para essa ilha. Na verdade, o destino deles era outro lugar, eu não lembro bem direito, mas eles foram para essa ilha. E pela desobediência ou a falta de maturidade, a falta de experiência que eles tiveram, resultaram para uma coisa boa. Toda aquela cidade foi alcançada pela palavra de Deus, porque aqueles homens ministraram a palavra de Deus. Por isso eu digo que mesmo precipitado, mesmo sendo lançado imaturamente para o ministério, com os nossos erros, com as nossas falhas, nós também podemos crescer. Só que é muito melhor crescer debaixo da obediência, da direção de Deus, do que debaixo das mãos dele, dando uma forjadinha, dando como posso dizer, uma moldada no vaso, como diz aí os bons pentecostais, tá bom? Mas essa é a grande verdade. A preocupação do apóstolo Paulo era exatamente essa, para Timóteo. Essa foi a recomendação para ele. Não se pode colocar recém-convertidos para o ministério, para o presbitério, para que não se ensorbebeça e caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação de Satanás? O orgulho. Ele ficou orgulhoso. O problema nem é dar errado, o problema é dar certo e a gente se tornar orgulhoso quando somos lançados para o ministério. Né? O problema nem é ter as dificuldades pela frente. O problema maior mesmo é dar certo. E aí, quando dá certo, irmãos, aparentemente as coisas estão acontecendo, aí as pessoas ficam soberbas, né? Como o apóstolo Paulo lhe orienta a Timóteo, dizendo: não escolhe para o presbitério alguém que é apegado ao dinheiro. Muitos líderes são apegados ao dinheiro. Se você assistir televisão, live, rádio, você vai ver que as pessoas estão mais preocupadas com a oferta que as pessoas vão trazer do que com que elas vão dar ou oferecer a elas. Né? Não tem pregação de arrependimento, não tem uma pregação de alinhamento. Não, é só pregação de bênçãos, pregando na alma das pessoas, pregando aquilo que elas querem ouvir, né? Quando na verdade nós precisamos pregar aquilo que elas precisam ouvir. E nesses dias nós precisamos buscar maturidade para um único propósito: evitarmos os danos pela falta
de maturidade. Porque nós não somos os únicos a ser prejudicados. Como membro do corpo, o corpo ele vai padecer. Então, se nós não estamos exercendo a nossa função dentro do corpo corretamente, toda a igreja vai padecer. Ah, pastor, mas a igreja cresceu muito. E crescer não significa se desenvolver. Maturidade é uma igreja desenvolvida. Não adianta crescermos sem maturidade. Eu acredito piamente que nós estamos passando por toda essa dificuldade que nós estamos vivendo como nação por conta da igreja. Porque a igreja não se posicionou, a igreja não amadureceu, a igreja não desenvolveu. Ela apenas cresceu. Estamos em vários lugares. Estamos em todos os lugares praticamente da nossa nação. E os poucos que faltam está muito próximo de alcançar. Mas o problema não é apenas crescer, mas, como eu disse, é desenvolver. Tá bom, queridos? Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a